Fica bem claro, o uso de imagens, qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. Agora, Andresa, uma fala do ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, está rodando a internet. Lembrando o desfile do 7 de setembro, lá de 2022, quando Jair Bolsonaro decidiu fazer aquele evento aqui em Brasília, evento afastado do evento principal. Aqui em Brasília a gente sempre tem um evento oficial do 7 de setembro. Logo depois, vocês vão se lembrar, houve aquele 7 de setembro feito pela direita, pelos bolsonaristas, que deu o que falar, que foi parar no Tribunal Superior Eleitoral e teve a fala do ministro Alexandre de Moraes, que foi relembrada. Claro que a internet não perdoa, foi relembrada pela internet neste domingo e nesta segunda-feira a gente vai rodar esse trecho para vocês. Fica bem claro, o uso de imagens, qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. Então, nesses termos, também acompanho o eminente ministro relator e proclamo o resultado. A liminar foi referendada por unanimidade. Vamos ver se essa fala do ministro e esse voto do ministro Alexandre de Moraes vai ser lembrado no Tribunal Superior Eleitoral, agora que a direita, a oposição, o Partido Novo, vai entrar mais uma vez com essa ação contra o desfile do presidente Lula na Corte Eleitoral, Andresa. Ali o Bolsonaro foi proibido, né, de usar imagens, né, desse ato paralelo ao 7 de setembro na sua campanha eleitoral, né? No caso, a oposição ao Bolsonaro, o PT ingressou no TSE e o TSE proibiu a utilização dessas imagens. Certamente vai também haver uma troca de posições, né? A oposição vai entrar contra o PT para proibir a utilização também dessas imagens do carnaval na campanha eleitoral do Lula. O Partido Novo já tinha impetrado uma ação para evitar que houvesse esse desfile com o samba-enredo do presidente Lula. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que até aquele momento não havia prejuízo nenhum de campanha eleitoral ou campanha eleitoral antecipada, mas a ministra, isso quem disse foi a ministra relatora, a ministra Estela Aranha, mas há muito sabe, a ministra Carmen Lúcia disse o seguinte: olha, a gente ainda não viu o desfile. Basicamente foi isso que ela disse. Calma, muito mineira, né? Calma, a gente ainda não viu o desfile. A gente não sabe o que tem por vir. Pode ser que isso retorne aqui para o Tribunal Superior Eleitoral. E depois que a gente vê o desfile, muita areia pode correr. Ela usou o termo, inclusive, esse assunto é uma areia movediça. Esse assunto é uma areia movediça. Ele pode retornar aqui para o Tribunal Superior Eleitoral, porque a gente ainda não viu o desfile. Vamos ver o que disse a ministra Carmen Lúcia. Acontecer sem saber o teor, o quadro, a ocorrência, a participação, e isto sim seria para mim censura. É um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral. O que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito. É isso, no trecho não mostra, mas ela diz, pode acontecer algum ilícito e retornar para o Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, todo mundo avisou, né? E a coisa, quando foi colocada nesses termos, já estava tarde demais, não tinha como dizer, desculpa, foi engano, não vamos no desfile. O PT já estava mais do que misturado, né? Junto e misturado nesse desfile da escola
lá do Rio de Janeiro. Então a gente vai ouvir muito falar sobre isso, porque existe aí sim uma possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral entender que houve, né, uma antecipação de campanha eleitoral, isso geraria uma multa para o partido e aí a campanha segue em frente, ou um abuso de poder político e econômico, aí sim o Lula pode inclusive ser tirado da disputa eleitoral, ter a sua candidatura inviabilizada. Então a gente vai acompanhar muito esse tema. Ninguém aqui está pegando no pé de ninguém, né, Neila? Porque, enfim, é algo que a própria Justiça Eleitoral já alertou. E a composição dessa Justiça Eleitoral, Neila, como que se forma o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral? Parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, parte de ministros do Superior Tribunal de Justiça e parte de advogados. Inclusive a Estela Aranha é advogada, sim, né? Ela é uma advogada indicada para compor uma vaga, né, que é reservada à OAB no corpo ali do Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa parte dos ministros do STF que compõem o TSE hoje, é interessante a gente observar que, a despeito de ter ali, né, na presidência o Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro, ele vai assumir a presidência do TSE, a turma do Supremo não está nada feliz com o governo, Neila. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho, depois eu volto correndo. Essa questão envolvendo o ministro Dias Toffoli e que no Supremo Tribunal Federal se diz que foi operado o desgaste do ministro e do Supremo dentro do Palácio do Planalto, com o relatório da Polícia Federal vazando, né, colocando o ministro Dias Toffoli numa situação bastante constrangedora, e isso atingiu a imagem da corte, como o diretor da Polícia Federal é muito ligado ao presidente Lula, despacha diretamente com o presidente Lula. Então, no Supremo, ninguém desconfia, todo mundo ali tem certeza de que, na verdade, foi uma operação para desgastar o Supremo vinda de dentro do Palácio do Planalto. Então, essa turma não está muito feliz, não, com o presidente Lula, e vai saber se o troco não vai vir daí, né, Neila? É claro que eles são juízes, deveriam ser isentos, mas a gente tem visto muita coisa esquisita acontecer no país e com essas canetas aí da turma da toga nos últimos tempos. Então, não é um momento muito bom, não, para o governo ter que experimentar, né, como é que está o ânimo aí da Justiça Eleitoral, com tantos nomes do Supremo ali compondo a corte, neste caso aí que pode tirar o presidente Lula da disputa eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente com crises de soluço. A informação foi divulgada pelo filho, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, nas redes sociais. Segundo ele, o mal-estar aconteceu ontem à noite, segunda-feira. Entramos em contato, claro, com as informações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já está medicado e os médicos particulares, inclusive, foram informados dessa crise e dos remédios que foram aplicados. Bolsonaro permanece no núcleo de custódia da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, no complexo da Papuda, aqui em Brasília. O ex-presidente está preso desde o 15 de janeiro e, de acordo com decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem direito a acompanhamento médico integral, com monitoramento 24 horas e possibilidade de transferência hospitalar, caso seja necessário. A defesa do ex-presidente voltou a pedir uma prisão domiciliar, alegando riscos à saúde, apresentando laudos médicos para sustentar a solicitação, e não é descartado um novo pedido a partir desse caso que aconteceu ontem à noite.